Olá, galera! E aí, animados para a gente começar mais uma aula de Direito Ambiental? Hoje o nosso tema é Patrimônio Artificial e Genético. Na aula passada a gente falou do patrimônio cultural, lembram? Então, vamos continuar aí a matéria. Espero que vocês estejam aí com todo o gás para gente conseguir vencer aí o conteúdo. Tá quase acabando o nosso Direito Ambiental aqui. Então, vamos lá. O que é o patrimônio artificial que a gente vai tratar primeiro aqui na nossa aula, gente? São bens de fruto da intervenção humana. Então, isso quer dizer o quê? Que foi o que o homem fez, mas não vai abranger aqui, ó, o patrimônio cultural. Eu vou pôr o P cultural aqui, tá? Para você não estar no teu caderno. Cultural. Não vai abranger o patrimônio cultural. O que vai ser, então, o nosso patrimônio artificial, que é construído pelo homem? As cidades. E a composição aí do espaço urbano, ele é construído um conjunto de edificações e equipamentos públicos. Quando a gente fala, ó, conjunto de edificações e equipamentos públicos, eu vou dar um macetinho aqui que pode cair na sua prova, tá? Anota aqui comigo. Quando fala de conjunto de edificações, é o espaço urbano. Vou pôr abreviado aqui, senão eu fico escrevendo, não vai acabar nunca. Fechado, ok? E os equipamentos públicos, eles vão ser considerados, que pode cair na sua prova dessa forma, os espaços urbanos abertos. Então, anota aí no seu caderno, igual eu tô fazendo aqui, ó. Espaço urbano aberto, ok? Conjunto de edificações, espaço urbano fechado, com equipamentos públicos, perdão. Então, o espaço aberto, ok? Então, falou em patrimônio artificial, a gente vai falar de cidade, de estatuto da cidade, porque foi o estatuto da cidade que conferiu aí essa natureza jurídica ambiental para a cidade. E o estatuto da cidade, então, está previsto na Lei 10.257 de 2001. Se você quiser dar uma olhadinha depois, anota a lei aí e continua o seu estudo. Quando a gente falar aqui de espaço urbano, ou até mesmo o próprio estatuto falar da palavrinha urbano, eu quero que vocês lembrem que urbano não vai ser aqui o contrário de campo, de rural, e sim vai significar que são espaços habitáveis. Olha aqui, ó. E aí, então, a gente tem a política de desenvolvimento urbano. O que ela vai falar, gente? Ela vai falar do desenvolvimento das funções sociais da cidade. Gente, quais são as funções sociais da cidade? A gente tem que pensar aqui nos direitos fundamentais das pessoas, né, dos cidadãos. Então, a gente tem que fazer com que a cidade cumpra a função social, garantindo aí para as pessoas liberdade, igualdade, educação, saúde, trabalho, previdência, todas essas formas aí de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Também vai ser uma forma de garantir o bem-estar dos habitantes, né? Se a gente tem aí garantido os nossos direitos fundamentais, a gente tem uma melhor qualidade de vida. Vai garantir também o desenvolvimento urbano na questão aí de habitação, saneamento básico, os transportes, tudo isso para fazer a cidade funcionar. E a gente vai ter também um plano diretor. O que é isso, gente? O plano diretor, ele vai ser obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. E eu disse mais de 20 mil habitantes. Então anota no seu caderno que pode ser uma forma de cair pegadinha na sua prova. Vai ser um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, fixando exigências fundamentais de organização da cidade, limitando aí o direito de propriedade para se alcançar uma qualidade sadia de vida para todo mundo. E a cidade vai cumprir a função social quando ela cumprir as exigências do plano diretor. Ok? Então, quando a gente vai elaborar o plano diretor de uma cidade, precisa haver audiências públicas, que vai objetivar aí uma gestão democrática da cidade.
E a gente chega aqui então no nosso Estatuto da Cidade, gente. O que é isso? São normas aí de ordem pública, né? Lembram que a ordem pública vem de natureza cogente, que não podem ser mudadas, que têm que ser obedecidas. E vão visar aí o interesse social de forma a regular o uso da propriedade urbana em prol do bem-estar coletivo aí, para que haja o equilíbrio ecológico. E quando a gente fala em equilíbrio ecológico, a gente lembra de quê? Sustentabilidade, que vai ser a palavra-chave aí para suas questões de direito ambiental. Então, ó, eu antecipo as coisas, né? No parágrafo aqui de baixo já vem a palavrinha sustentabilidade para vocês, que eu coloquei no material. Então, ó, vai visar a sustentabilidade da cidade para as presentes e futuras gerações, protegendo e recuperando o meio ambiente que tiver, né, já um pouquinho devastado aí. Pode ser o meio ambiente natural ou o meio ambiente construído. O Estatuto da Cidade vai tratar de tudo isso. E ele vai listar aí alguns instrumentos que vão poder ser utilizados para que a política de desenvolvimento urbano aconteça. Quais são eles, gente? O plano diretor, o zoneamento ambiental, tombamentos de móveis ou imóveis urbanos, e a gente já viu o tombamento aí na outra aula, então se você não lembra, volta lá, que tombamento cai sempre aí na prova da ordem. Fica ligado que é uma dica que eu dou para vocês. Outros instrumentos aqui então, unidades de conservação, estudo prévio do impacto ambiental, que vai ser o nosso EIA, e estudo prévio do impacto da vizinhança, que vai ser o EIVE aqui, ó. Que esse daqui a gente ainda não tinha falado, né? Então, ele vai estar previsto no Estatuto da Cidade como um instrumento para garantir a política de desenvolvimento urbano. E a gente tem mais alguns aqui, ó. O direito de superfície também é abrangido pelo Estatuto da Cidade, né? Que vai ser a faculdade do proprietário conceder a outrem o direito de utilizar o solo, o subsolo e o espaço aéreo mediante uma escritura pública. H aqui, ó. Direito de perempção, que vai ser a concessão da preferência de venda ao poder público daquele imóvel urbano, né, objeto de alienação onerosa entre os particulares. Outorga onerosa do direito de construir. E aí a gente pensa assim, ué, o direito de construir não é para todo mundo? Então o que acontece? O proprietário ele paga para construir, porque o plano diretor da cidade ele vai fixar algumas áreas nas quais o direito de construir vai poder ser adotado acima daquele coeficiente de aproveitamento básico adotado, né, pela cidade aí, mediante uma contrapartida do beneficiário. E a gente continua aqui, ó, operações urbanas consorciadas, que vão ser ali, ó, o poder público municipal e moradores se reúnem para alcançar em uma área transformações, melhorias sociais, valorização ambiental a ser aprovada por lei específica. Então, as operações urbanas consorciadas têm que ser aprovadas por lei específica. E ainda a transferência do direito de construir. E, ai, desculpa, gente, falhou minha voz aqui, deixa eu tomar um golinho d'água. Tem uma novidade aí, criada pelo Estatuto da Cidade, que pode vir a cair na sua prova, então faz um asterisco e anota aí no seu caderno. Vai ser o uso capião coletivo. O que ele quer dizer aqui, gente? Anota todos os detalhes aí pra mim, vem cá. São áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados. Fica feio aqui o jeito que eu escrevi, né, gente? Mas não consegui colocar aquele doisinho do slide aí. Se você souber, me envia depois que eu vou agradecer a sua dica aí. Então, ó, mais de 250 metros quadrados ocupados aí por população de baixa renda para moradia, tem que ser para moradia, por 5 anos, eu disse 5 anos, ininterruptamente e sem oposição. Então, vamos de novo? Áreas urbanas com mais de 250
metros quadrados ocupadas por população de baixa renda para moradia por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição. Fechado? Então, ó, os possuidores não vão poder ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural. A pessoa tem que ser baixa renda mesmo, gente, não pode ter outro tipo de imóvel. Deve ser declarado judicialmente um condomínio especial e indivisível para aquelas pessoas poderem morar ali. E aí a gente encerra nosso patrimônio artificial. Quando a gente falar então de patrimônio artificial, na sua prova você vai lembrar de cidade, de estatuto da cidade e vai conseguir lembrar de todos esses detalhes que eu passei aqui com vocês rapidamente. Então vamos aí para patrimônio genético. Genético vem de, né, a gente lembra o quê? Gene, de ciência. Então é bem isso daí mesmo, gente, o nome não está enganando vocês. Então, o que quer dizer aí o patrimônio genético? Qual que é o conceito? E eu trouxe aqui o Frederico Amado para vocês. Vamos fazer a leitura. Ó. Informação de origem genética, espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal. Então, às vezes a gente pensa que é só o gene do ser humano. Não, a gente tem aí de todas essas categorias. Na forma de molécula e substâncias provenientes do metabolismo desses seres vivos e de extratos obtidos desses seres vivos ou mortos. Então, são seres vivos ou mortos. Olha isso aqui, gente. Em condições in situ. Guarda essa palavrinha aqui. Inclusive domesticados ou mantidos em coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. Gente, para ficar mais fácil aqui, in situ, que eu fiz uma bolinha aqui ó para vocês, quer dizer o quê? É in loco, no local natural desse micro-organismo aí, animal, né? Vegetal, enfim. Então, in situ vai querer dizer o que aqui? No local natural. Então, ele vai dizer o que, gente? Que... é muito difícil escrever aqui nesse negócio e continuar falando, desculpa. In situ, ele pode estar lá naquele local natural dele ou ex situ, que vem aqui depois, ó. Pode estar em outro local que não seja aquele natural dele, desde que coletado em condições de que ele esteja no local natural, no território nacional, ok? Então, eu acho difícil que caia exatamente aí esse conceito para você, porque é muito complexo, mas eu quero que vocês entendam que abrange tudo. Não é só o gene do ser humano, que a gente costuma pensar, né? Clonagem e toda essa coisa quando a gente vê patrimônio genético. Não, vai abranger muito mais do que aquilo que tá só na nossa cabecinha ali, por enquanto. E quero que vocês gravem que esse in situ e ex situ pode ser aí no local natural ou então fora do local natural. Então vamos continuar. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2º da nossa Constituição Federal, vai dizer o seguinte, que o poder público e a coletividade têm que preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético. Então é a diversidade e a integridade, não apenas a integridade. E fiscalizar também as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação desse material genético. Então veja como envolve muito mais coisa do que quando a gente pensa ali, né, na primeira vez que a gente vê o nome patrimônio genético. Então, além de proteger a diversidade e a integridade, tem que também ajudar a fiscalizar essas entidades que fazem pesquisa com o material genético. Então, quando falar ali de organismos vivos, a gente tem que pensar em todas as origens, desde o ecossistema terrestre, aquático, marinho, aéreo, enfim. E a Lei Complementar 140 de 2011, que vocês já estão habituados a ela, eu espero que vocês tenham aí salvo no computador de vocês, ou então impresso o material, e ela vai dizer o seguinte, que compete à União gerir o patrimônio genético
controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos dele derivados. Quando a gente fala aqui, gente, pensem quando a gente vê reportagem fora ou a gente visita algum zoológico aí fora do Brasil, sempre tem alguma ave, por exemplo, que é do Brasil. Como será que essa ave foi para lá? Será que aquela ave foi exportada, né, importada de modo legal? Então tudo isso vai estar incluído aqui nessa forma do patrimônio genético do nosso país. E também tem a medida provisória aqui, ó, 2186-16 de 2001, que ela vai buscar a proteção da diversidade biológica brasileira. Não vai abordar o patrimônio genético humano, essa medida provisória, mas isso não quer dizer que o patrimônio genético humano não esteja englobado no nosso conceito de patrimônio genético, ok? E a Lei 11.105 de 2005 vai tratar também sobre as disposições do patrimônio genético humano aqui, ó. Então, a medida provisória não trata do material genético humano, mas a Lei 11.105 de 2005 vai sim tratar do patrimônio genético humano. E aí tem duas palavrinhas que eu quero que vocês guardem aí, que pode aparecer na prova de vocês e que pode confundi-los. A biotecnologia e a biopirataria. Biopirataria, vamos começar aqui. Quando a gente pensa em pirataria, a gente pensa em CD falsificado. Vai dizer que você não pensou em CD falsificado. Eu tenho certeza que você pensou. Então, tá certo o seu raciocínio, gente. Só que bio vem de vida e pirataria vem de alguma coisa que é ilegal. Então vamos ver aqui, ó. Vai ser a exploração, a manutenção ou a exportação ou comercialização internacional de recursos biológicos. E aqui vai se incluir aí aquela arara que a gente vê aí que pode ter em outros países e depois eles vão colocar lá. Ah, é animal proveniente do Brasil. Como é que será que ele foi para lá? Já pensaram nisso? Então vai ser aí, ó. Importação, né, de plantas e animais roubados para serem comercializados no exterior. Então é o exemplo que eu quero que fique na sua cabeça aí, é o da arara, tá? Que vai estar num zoológico aí do exterior. É a biopirataria aqui, tá? E a biotecnologia, já que você já sabe, decora aí a biopirataria, não vai mais confundir, é a aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos e derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos, né, para utilização específica. Então a biopirataria vai envolver aí uma comercialização, exportação, importação, manipulação ilegal dos recursos biológicos brasileiros. E já a biotecnologia é a aplicação da tecnologia que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ok? Tranquilo, né, gente? E aqui eu coloco, ó, um importante para vocês. Então, ó, anota no caderno, grifa com a caneta mais chamativa que você tiver. Para se ter acesso ao patrimônio genético brasileiro, é preciso obter uma autorização da União, que controlará o seu uso, comercialização e aproveitamento para quaisquer fins. Vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas. Então precisa ter a autorização da União e mesmo assim vai ser controlado o seu uso e o seu aproveitamento. E o Ministério do Meio Ambiente foi aqui, ó, quem criou o nosso Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, gente. Por isso que tem essa flechinha aqui, ó, quer dizer que um deu vida para o outro. Então, um criou o outro. Então, quem criou? Criou. Que letra feia. Ministério do Meio Ambiente criou o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. E aí, para que serve o nosso Conselho de Gestão do Patrimônio Genético?
Pelo nome, ele vai gerir o nosso patrimônio genético. Então, ele vai coordenar a implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético. Esse aí, se tiver na sua prova, você tira de letra. E ele vai estabelecer normas técnicas, critérios para autorizações de acesso e de remessa, diretrizes para a elaboração do contrato de utilização do patrimônio genético e de repartição de benefícios. Então, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético que vai tomar conta de toda essa parte aí, ó, de como vai ser elaborado o contrato, vai estabelecer normas técnicas, as autorizações, tudo isso. E o importante aqui, ó, anota novamente no seu caderno, gente. A exploração clandestina, ilegal, por baixo do pano aí, de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, sujeitará ao infrator o pagamento de indenização. E aí, eu quero que vocês não percam a nossa próxima aula, que vai tratar de responsabilidade civil ambiental. E a gente vai falar aí de indenização nos casos ambientais, ok? Então, patrimônio genético e patrimônio artificial já tá aqui, ó, liquidado no nosso conteúdo. Eu espero que vocês estejam aproveitando e continuem conosco aí nas próximas aulas. Quem quiser entrar em contato comigo, é só me adicionar aí nas redes sociais e até a próxima aula.